Posicionados, dia 20 de março, 5 horas e 4 minutos da manhã. O tema desse vídeo é: essa mensagem vai chegar para você na hora certa. Posicionados, eu quero falar um pouquinho hoje para vocês sobre algumas coisas que acontecem quando vocês estão buscando seguir o propósito que Deus tem para vocês. Cara, quero falar sobre pressão, quero falar sobre cansaço, quero falar sobre as dificuldades que você enfrenta para seguir aquele propósito que Deus tem para a tua vida. Presta atenção, se você foi chamado para algo grande, e quando eu falo algo grande é você prosperar, você ser aquele que vai salvar a tua família, você ser aquele que vai levar o teu nome adiante, você ser aquele que vai criar uma empresa, um negócio, pode ter certeza absoluta, não vai ter falta de pressão, não vai ter falta de cansaço, não vai ter falta de dificuldade. Porque uma coisa é fato, ninguém constrói algo grande quando se tem conforto, quando se tem algo que é leve. Quando se tem algo que é, uma rotina tranquila. Uma vez eu ouvi acho que foi uma menção, e se eu não me engano essa menção foi da Xuxa, que ela falou o seguinte: das 8 às 6 você faz o que todo mundo faz. O que você faz antes e o que você faz depois é o que te coloca no propósito que de fato você tem que seguir. E cara, quando a gente começa a se esforçar, quando a gente começa a fazer algo que vai além da nossa capacidade ou além do que a gente está acostumado a fazer, cara, é natural que você se sinta pressionado, é natural que você se sinta cansado, mas isso é um privilégio de fazer aquilo que um dia você pediu para Deus fazer na tua vida. Presta atenção, se você sair do teu trabalho 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, e você passar em alguns lugares onde tem momentos de lazer, numa quadra de futebol, num clube ou em qualquer outra coisa, você vai ver muita gente curtindo. E tá tudo bem, não tem nenhum problema com isso, tá tudo bem, as pessoas podem fazer o que quiser da própria vida. Mas talvez você passe nesses lugares e você fala: poxa, essas pessoas estão curtindo e eu tô indo correr, eu tô indo estudar, eu tô indo trabalhar ainda, eu tô indo atender cliente. E aí você fala: putz, talvez eu queria estar ali. Mas cara, esse a mais que você dá que te coloca mais perto do propósito de Deus. Talvez você olhe alguém que consegue descansar um pouco mais, de manhã consegue acordar 8, 9 horas da manhã, e você olha para você acordando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, porque você vai se dedicar um pouco a mais no período do seu dia, você vai estudar, você vai fazer um curso extra, você vai fazer uma atividade física, e você fala: nossa, como eu queria aquilo. Mas saiba que é normal você ter que se esforçar, além do que a maioria das pessoas estão acostumadas a se esforçar, para você alcançar aquilo que Deus colocou no teu coração para você alcançar. A pressão, ela faz parte da lapidação de Deus na tua jornada. O cansaço, ele faz parte da lapidação de Deus na tua jornada. Entenda algo: todo processo de pressão, todo processo de cansaço é temporário. Você não vai viver uma vida inteira assim. Você não vai viver uma vida inteira se pressionando, mas às vezes para você buscar um conforto, você tem que se colocar numa situação de desconforto. A gente falou ontem no nosso vídeo sobre o conforto gerar desconforto. Você se sentir confortável no desconforto. Cara, faz parte. Você tem que aprender a ter essa sensação. Porque se você buscar só o conforto, cara, você não vai construir talvez nada que seja tão relevante, tá? Você não vai construir nada que seja tão grandioso.
E uma coisa que eu vejo muito as pessoas errando porque eu errei por muito tempo. Você fica esperando sempre uma linha de chegada, só que na vida não tem essa linha de chegada. Quando você está numa sensação de pressão, de cansaço, por mais difícil que esteja, você tem que aprender a curtir esse processo. E quando eu falo curtir, não pensar na linha de chegada, poxa, depois que passar hoje, amanhã vai acontecer tal coisa e eu vou descansar. Não, pensa no hoje, cara. O que dá para você fazer hoje? O que dá para você melhorar hoje? O que dá para você resolver hoje? E amanhã, deixa as preocupações de amanhã com amanhã. Deixa as atividades de amanhã com amanhã. E assim tu vai seguir na tua vida, assim tu vai seguir na sua jornada. Mas se você tá num momento onde a pressão e o cansaço te encontrou, agradeça. Cara, agradeça de verdade. Porque Deus está fazendo, com certeza, um grande mover, uma grande mudança na tua vida. E pode ter certeza absoluta, cara, de que nada é construído fora da pressão, tá? Fora do cansaço. Eu gosto de abordar esse tema porque o despertar que nós estamos fazendo, que são 160 dias acordando às 4 horas da manhã, ele oscila muito em dias onde a gente se sente bem, dias onde a gente se sente muito cansado e assim por diante. E eu fiz outras vezes alguns projetos que me colocou numa pressão muito grande. Uma vez a gente fez uma jornada de 153 dias correndo 10 km todos os dias. Isso foi em 2024. Cara, nessa jornada eram 10 km todo dia, e todo dia aconteceu algumas coisas nessa jornada. Como, cara, correr com o pé machucado, como correr com virose, como, cara, correr com febre, aconteceu diversas coisas. E não era nem correr, era andar. Teve dias que eu andei por 2 horas para completar os 10 km. E eu lembro que nessas corridas, nessas caminhar, né, desses 10 km com virose, por exemplo, foi os dias que me marcaram. Foi os dias que até hoje eu lembro. Quando eu paro para lembrar daqueles 153 dias, eu não consigo lembrar dos 153 dias que eu corri os 10 km. Eu lembro talvez de 5, 7, 10 dias ali. Cara, mas os dias que eu mais lembro foram os dias que mais eu me senti pressionado. Foram os dias que eu precisei ficar caminhando por 2 horas, foram os dias que eu precisei andar, foram os dias que eu precisei quase que parar. E foram os dias que eu mais evoluí. Então, hoje talvez você não entenda, você fala, putz, por que tanta pressão? Por que tanto cansaço? Será que vale a pena tudo isso? E daqui a algum tempo você vai olhar pra trás e você vai falar, poxa, que bom que eu passei por aquilo me fez evoluir, aquilo me fez aprender, aquilo me fez dar o próximo passo. Quando, em 2018, 2017, a gente estava vivendo uma fase financeira muito difícil, a gente passava por dificuldade de ter que ir no mercado e não comprar aquilo que a gente gostava, mas comprar aquilo que o dinheiro dava. Eu lembro que foi uma fase onde eu aprendi demais, onde eu aprendi que, cara, tudo é temporário, tudo é passageiro, e o sucesso ele requer esse momento de dor. Eu lembro que uma vez a gente tava no mercado e eu olhava pra Natália e eu via que ela queria muito, cara. Eu acho que era uma lasanha de micro-ondas, cara. Uma lasanha, aquelas sei lá, Sadia, Perdigão. Você coloca lá no micro-ondas. Ela queria muito aquilo. Só que tinha outras prioridades que ela precisava comprar pra casa. E não ia dar o dinheiro pra comprar aquela lasanha. E eu, do meu jeitinho, eu falei pra ela, não, show, vamos deixar pra outro dia, depois eu venho e pego pra você. E, cara, eu olhei assim no olho dela e eu vi que aquilo doía muito nela. Não por conta da lasanha em si, mas pela situação, sabe, que a gente tava vivendo. E aquilo me machucou demais. Só que quando eu voltei no caminho do mercado até a casa nossa, que era um apartamento, eu falava assim pra mim toda hora, cara, eu não posso viver isso, eu não posso viver isso, eu não posso viver isso, eu não aceito que ela não era esposa na época, né, ela era a minha noiva. Eu falava, cara, eu não posso permitir que ela viva isso, eu não tirei ela da casa da mãe dela pra ela viver isso, eu não tirei, eu ia falando isso até em casa. E aí, todo dia eu pensava nisso, falava, cara, eu preciso mudar essa situação. E mudou. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ir no restaurante comer pelo lado esquerdo do cardápio, não pelo lado direito. Comer pelo lado esquerdo, comer aquilo que você tem vontade, não aquilo que seu dinheiro quer que você coma. E então, esse momento de extrema dor foi o momento que fez eu tomar algumas decisões, foi o momento que me fez eu evoluir, foi o momento que me fez eu avançar. Essa mensagem ela vai chegar pra você no momento certo. E se você tá vivendo um momento de pressão, de cansaço, pode ter certeza absoluta, cara. Isso é um privilégio que está te levando pro centro do propósito de Deus. E uma coisa eu posso te garantir, cara. Toda dor é temporária, toda dor é passageira. Cara, não vai ser pra sempre essa dor, não vai ser pra sempre essa pressão que você tá vivendo. Não vai. É isso que você tem que entender, que já vai passar. Já vai passar. Tem uma frase que eu gosto muito que é: mar calmo não forma bons marinheiros. Cara, você precisa passar por um mar turbulento. E às vezes, quem causa o mar turbulento na tua própria vida é você. Você tem que causar esse mar turbulento. Por exemplo, esse despertar que a gente está vivendo, ele foi causado propositalmente. A gente poderia ter feito um desafio de 7 dias. Acorda 7 dias, 4 horas da manhã e resolve. Não, mas a gente fez um mar de 160 dias. Por quê? Porque quanto maior é a tempestade que você passa, maior é o propósito que você vive depois da tempestade. Anota algo. Toda vez que eu vivi uma grande tempestade na minha vida, depois eu vivi uma grande vitória. Eu lembro até hoje. 2018, uma tempestade gigantesca. 2019 eu comecei a ter um resultado melhor. 2020, mais uma tempestade gigantesca. Despejado. Depois, começamos a viver uma fase de grande exaltação por 2 anos. 2022, novamente. Com o resultado, a gente viveu mais uma grande tempestade. Depois disso, nossa chave no digital virou de vez. A gente viveu uma grande exaltação. 4 anos. As coisas dando certo, acontecendo. Óbvio que tinha uma tempestade ou outra. Mas a gente viveu uma grande exaltação.
E eu sabia, 2026, Deus falou comigo, 2026 você precisa viver uma grande tempestade de novo. Por quê? Porque Deus só opera na tempestade, cara. Quando as coisas estão tudo certo, você acha que Deus precisa entrar? Com todo o poder que Deus tem, você acha que Deus opera na coisa que você mesmo consegue resolver? Deus opera nas coisas que você não dá conta de resolver. Quando você faz aquilo que, poxa, você resolve com a tua própria mão, cara, Deus é grandioso. Deus opera quando opera o milagre, quando todas as suas chances já acabaram. Ou quando a dificuldade já se tornou gigantesca. É aí que Deus opera. Então tem tempestade que você tem que se colocar na tempestade. Tem tempestade que você tem que se colocar para que você consiga viver uma fase de grande prosperidade. Então uma coisa eu posso te garantir com total certeza. Se você está num momento de pressão, de ansiedade, de cansaço, cara, entenda que vai passar. E que depois de toda tempestade vem uma grande exaltação. Pode ter certeza absoluta disso. Hoje é o 32º dia do despertar, acordando às 4 horas da manhã, orando, se alimentando, treinando, dando melhor para nossa família, para o nosso negócio. Espero que vocês estejam gostando dessa jornada. Se inscreva no nosso canal. Geralmente sai os vídeos de corrida aqui. Hoje não vai ter, hoje é dia off de corrida, mas amanhã voltamos para a corrida. Contem com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu!